Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 3 do Autodesk Inventor Fusion. Hoje a gente vai falar sobre as correlações de medidas ou as constraints. Basicamente, um software como o Autodesk Inventor Fusion, ele é um software, pessoal, chamado paramétrico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso definir algumas medidas básicas em que todas as outras medidas vão variar de acordo com estas. Ou seja, antes de definir a geometria, podemos aplicar correlações geométricas entre os elementos do desenho para controlar as demais dimensões. Basicamente, o Autodesk Inventor ele tem as constraints geométricas, que são correlações que podem ser aplicadas a elementos geométricos do desenho. Por exemplo, correlação de horizontalidade, paralelismo, perpendicularidade e tangencialidade. E constraints dimensionais são usados para descrever o tamanho e a localização dos elementos do desenho. Aqui eu faço algum exercício com vocês, né? Vocês vão ver que o Autodesk Inventor eles fazem automaticamente algumas constraints, eles lhe forçam a fazer constraints, a fazer correlações entre medidas. E as correlações básicas que eles fazem é a relação de coincidência, a relação de colinearidade, de concentricidade, de fixação do ponto ou da reta ou do elemento, de paralelismo, de perpendicularidade, de horizontalidade, de verticalidade, de tangencialidade, de smooth, de simetria e de igualdade. A relação de coincidência, correlação para dois pontos juntos ou pontos com uma curva. Colinearidade, correlação para duas linhas ou eixos de elipse em uma mesma linha. Concentricidade, pessoal, correlação para dois arcos, círculos ou elipses com o mesmo ponto central. Fixação do ponto, correlação para um ponto ou uma curva em relação às coordenadas do sketch. Você fixa aquele ponto não pode ser movido. Paralelismo, correlação de paralelismo entre linhas e eixos de elipse. Perpendicularidade, correlação de perpendicularidade entre curvas e dois eixos da elipse. Horizontalidade, correlação de paralelismo com o eixo X do sistema de coordenadas. Verticalidade, correlação de paralelismo com o eixo Y do sistema de coordenadas. Tangencialidade, correlação de tangência entre duas curvas. Smooth, correlação de continuidade da curva entre o spline e uma linha, ou arco e o spline. Simetria, correlação de simetria entre as linhas selecionadas. Igualdade repete as constraints das curvas selecionadas. Aí, pessoal, aqui eu faço mais alguns exercícios com vocês, que eu vou preferir fazer mais na frente. Over constraint, o que é que acontece, pessoal? Quando eu defino constraints suficientes, correlações suficientes no Autodesk Inventor, ele não me deixa fazer correlações adicionais. Isso ele chama de over constraint. Quando o desenho possui correlações suficientes para definir sua geometria e posicionamento, constraints adicionais são consideradas over constraints. Como é que eu deleto o constraint? Clico em cima do símbolo, aperto Delete ou aperto o botão direito do mouse e vou lá e seleciono o Delete. Certo, pessoal? O Inventor também tem uma ferramenta chamada AutoDimensions. O que é que significa isso? O AutoDimensions é uma dimensão automática do Inventor. Ele é identificado através da cota e um raiozinho em cima, chamado Automatic Dimensions. Qual é a vantagem disso? Ele já bota todas as cotas e todas as constraints do seu desenho. Qual é a desvantagem? A probabilidade de você fazer um desenho com mais constraints e mais correlações do que o necessário é muito grande. Então você vai ter que ir apagando correlação por correlação. Os exercícios, pessoal, dessa atividade, dessa aula 3, eu vou fazer junto com os exercícios da aula 4, onde eu vou tentar aplicar todos os conceitos de dimensionamento e constraints para deixar o mais limpo possível os nossos desenhos. Ok, pessoal? Não se esqueçam de assistir a aula 4 para ver os exercícios junto
os exercícios de dimensionamento da aula 4 junto com os exercícios dessa aula 3. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima aula.